Esse é um dia lindo, o dia que o Senhor fez. Estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor para fazer essa transmissão nesse domingo, dia 24 de maio de 2020, aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Vila Isabel, Igreja Batista Boas Novas. Você que é nosso irmão, nossa irmã, muito bom tê-lo conosco. Você que faz parte aqui de Boas Novas, mas você também é nosso irmão em Cristo Jesus, espalhado aí pelo Brasil, quem sabe até fora do Brasil. Um privilégio tê-la conosco neste dia para estudarmos a palavra do Senhor. Estamos aqui reunidos agora exatamente a partir das 9h50 dessa manhã de domingo para estudar o livro de Atos. Aqui na nossa escola bíblica, que nós demos o nome de Grupo de Crescimento Cristão, onde normalmente nos reunimos presencialmente, mas nos pequenos grupos ali, mas com o evento que todos já conhecemos, a pandemia, passamos a perseverar no estudo, no ensino da palavra, na comunhão, agora de maneira também virtual. Então, você talvez tenha sido convidado ou convidada por algum dos nossos irmãos, você é um amigo, sinta-se em casa. Aqui é a sua casa, o melhor lugar que você poderia estar. Muito obrigado pela sua presença. Bom, nós temos, portanto, estudado nos últimos domingos o livro de Atos dos Apóstolos. Temos usado aqui como base, além, claro, da palavra, o livro de Atos, essa literatura aqui chamada Atos dos Apóstolos, 30 anos que mudaram o mundo. Então, nós temos revisitado as nossas Bíblias ali no Novo Testamento, logo após os Evangelhos, os atos do Espírito Santo que Deus enviou, conforme Cristo Jesus já havia prometido, e que a partir daquele evento a igreja passou, agora cheia de graça e cheia do Espírito Santo, enfim, cheia do poder do Espírito Santo de Deus, a avançar na proclamação do Evangelho. Mas temos visto também que, assim como o Evangelho avançava, a igreja crescia, o inimigo não ficava parado, inerte, ele estava ali sempre atacando, ou melhor, contra-atacando, né? Na verdade, Deus, como temos visto e aprendido, Ele é o Senhor da história, Ele tem o controle de tudo, ontem, hoje e sempre. Então, Deus tem um plano de salvação para toda a humanidade. Ele não quer, conforme a palavra ensina, que uma alma sequer se perca. Ele não poupou sequer o seu Filho, Jesus Cristo, o Messias prometido, para, sendo o único Filho, pagar o preço do pecado, que é a morte. Se não fosse o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, para nos purificar, estaríamos todos condenados à morte. Pois bem, esse plano de salvação é para toda a humanidade. E aquela igreja vivia na urgência do iminente retorno de Jesus. Vimos aqui que Jesus havia ressuscitado ali no final dos evangelhos, havia voltado, havia ensinado, aparado ali algumas arestas entre os apóstolos, os discípulos, até que ele ascendesse, e ao lado do Pai hoje ele está. E então, antes de ascender, ali nos instantes finais, ele enviasse os apóstolos e os discípulos para batizar, para proclamar o Evangelho e transformar a sociedade. Então, a partir dali, os apóstolos foram orientados a permanecerem em Jerusalém. Jesus Cristo havia dito isso claramente, até que aquele que ele enviaria, o Consolador, o Auxiliador, aquele que daria o poder para eles fazerem prodígios, sinais, em o nome de Jesus Cristo, chegasse. Isso aconteceu ali com um evento chamado Pentecoste,
quando os 120 que estavam reunidos receberam as tais como línguas de fogo, né, que caíam sobre suas cabeças. O fogo representa ali o poder do Espírito Santo. Munidos, cheios daquele poder, eles passaram a fazer sinais e prodígios ali em Jerusalém. E logo na sequência nós vimos ali o famoso discurso de Pedro, né? Após a cura também, que antecedeu esse momento, quando Pedro e João estavam ali à porta do templo, a porta formosa do templo, quando um homem paralítico ali de nascença, eles estavam indo para cumprir a tradição, aquilo que haviam aprendido conforme a palavra orientava, que era ir ao templo orar. Eles jamais abandonaram a palavra, mas agora eles entendiam, cheios do Espírito Santo, que eles mostravam o que era o correto de ser feito. Esse é um detalhe. Quando estamos cheios do Espírito Santo e vazios de nós mesmos, Ele nos aponta e nos dirige o que precisa ser feito. Eles ali curaram aquele homem, e ali começou a haver a perseguição, que na verdade era uma continuação, já que haviam perseguido Cristo Jesus. Vimos esse episódio ali, depois vimos que Pedro fez o seu discurso, o primeiro sermão, milhares de pessoas foram salvas, né? Vimos ali isso logo após o evento de Pentecostes, quando quem estava em Jerusalém ouvia ali do cenáculo os apóstolos, os discípulos que ali estavam reunidos, falando nas línguas de quem ouvia. Então, logo na sequência disso que se passou a acontecer os sinais lá dos sermões, e a salvação foi crescendo, a igreja ia sendo acrescentada dia a dia. E a igreja mantinha tudo em comum. Mas a igreja, o cristianismo que ali estava sendo implantado, também conhecido durante um bom tempo como o caminho. Qual caminho? O caminho da salvação, o caminho que é Jesus Cristo. Aqueles que seguiam o caminho. Eles, com esse sentido da urgência da volta de Jesus, conforme também o próprio Pedro disse no seu primeiro sermão, que ali se iniciavam os últimos dias. Então nós estávamos e ainda estamos na contagem regressiva para a volta de Cristo Jesus. Mas para que isso aconteça, alguns eventos precisam ocorrer. E a palavra nos mostra, conforme o próprio Senhor Jesus nos indicava, que os sinais estão aí, sinal após sinal acontecendo. Então, para quem tem olhos e ouvidos e crê, fique alerta, acompanhe o que a Bíblia ensina. A perseguição que houve a Cristo também passa a acontecer com os apóstolos. Pedro e João chegaram a ser presos, vimos aqui também, foram soltos, depois novamente presos, acusados falsamente, tal qual como Jesus era acusado, né? Jesus era acusado principalmente ali pelo Sinédrio de ser contra a lei mosaica, de propagar também o desrespeito ou a profanação do templo. Quando Jesus tinha dito que, pregando ali no templo, que em 3 dias aquele templo seria desfeito, eles o acusavam de estar dizendo que era uma ameaça de derrubar o templo, mas na verdade ele estava falando do templo, seu corpo seria triturado, moído ali no Calvário, por consequência dos nossos pecados, nós sabemos disso. Essa perseguição afetou os apóstolos e também afetou os demais discípulos. Vimos que houve um problema ali na sinagoga dos livres, que existia mais de uma sinagoga. Os hebreus, ou seja, os judeus, eles não, entre aspas, se misturavam na hora das reuniões, na hora dos cultos,
com outros que ainda fossem da tradição judaica, mas que não fossem da mesma raça. Então, alguns seguidores, agora do cristianismo, estavam se ressentindo, e esses são de uma dessas sinagogas dos livres, da realidade que estava acontecendo, que era que as viúvas, dentre outras pessoas, não estavam, entre aspas, recebendo a mesma assistência do cuidado, do zelo que a igreja de Jerusalém recebia. Essa igreja dos helenistas, entendamos, eram homens da tradição judaica que agora haviam se convertido a Cristo Jesus, o reconheceram como Senhor e Salvador. No entanto, existia até mesmo uma dificuldade de idioma, de linguagem, de comunicação. Vimos aqui que os helenistas falam grego, e não necessariamente ali todos os judeus falariam. Então, ainda que falasse, é mais ou menos assim, para botar numa dimensão nossa. Todos nós sabemos que os franceses também, em sua maioria, são educados, têm uma educação diferenciada da Europa como um todo, mas a França também. E lá eles aprendem o inglês. Só que dificilmente eles querem falar o inglês. Se tiver um outro inglês na sala onde eles estão, eles preferem priorizar o seu idioma. Então, mais ou menos isso. E ali, a igreja, debaixo da direção do Espírito Santo, os apóstolos oraram, como sempre fizeram. É bom a gente lembrar isso: oração, jejum e perseverança. Quando Pedro e João eram presos, ninguém ficava orando só para eles serem soltos, não, mas para que eles tivessem ousadia e coragem de continuar proclamando o evangelho da salvação, inclusive para aqueles que os prendiam. Mas eles, direcionados pelo Espírito Santo, escolheram 7 que cuidariam ali, que aí alguns reportam isso à instituição do ministério do diaconato, né? Então escolheram 7 homens com uma reputação de acordo com o que o Senhor Jesus havia ensinado. E no texto, em Atos, se faz menção a esse respeito, nominando ali na sequência Estevão e Filipe. Esses dois, na sequência, além de exercerem esse ministério ali da diaconia, também serão peças-chave, como temos visto aqui, na expansão do Evangelho da Salvação, que sairia de Jerusalém, rumo a Samaria, rumo aos confins da terra. Então, Deus tem um plano da salvação. A primeira etapa havia ali tido um clímax com o advento do Pentecostes, o dia de Pentecostes, com o Espírito Santo descendo, e os homens, os discípulos, os apóstolos recebendo aquele poder e fazendo prodígios, sinais na sequência, pregando a Jerusalém. Lembrem que em Jerusalém existia também igrejas, antes mesmo do cristianismo ali estar borbulhando e contagiando tudo que tocava. A palavra diz que onde aqueles homens passavam tinha barulho. E todo mundo queria chegar perto, todo mundo queria receber daquilo também. Tamanho era o poder do Espírito Santo agindo naquela cidade. A palavra diz que onde eles estavam havia alegria. Ainda que os sinédrios religiosos viessem perseguir, acusá-los, açoitá-los, assim acontecia. Então, Estevão, o primeiro listado dentre os 7, passou a fazer isso. E sim, eu estava dizendo, primeira etapa desse plano da expansão do reino ali estava já em curso, porque existia gente de outras origens, de outras culturas, de outras nações, ok? Que estavam em Jerusalém lá no momento de Pentecostes e que também eram até alguns deles convertidos
E aí você pode perceber que, por ora, o evangelho não havia saído do território de Jerusalém, mas Deus já havia providenciado que outros povos, outras nações, que era uma tradição, vinha gente de todo canto, para o dia de Pentecostes, ali em Jerusalém. Portanto, embora o evangelho não tivesse saído através da igreja primitiva, com a proclamação da palavra da igreja primitiva ainda dentro do território, isso já estava acontecendo. Mas aí aconteceu esse evento de Estevão, que era um judeu que falava grego, se dirigia e cuidava da igreja helenista. Ele não apenas tomava conta, como isso faz parte, não basta a gente crer, pregar, falar, mas a gente precisa viver. Ele cuidava das pessoas, ele também pregava. E foi acusado da mesma forma que Jesus, porque em Jerusalém muita gente estava se convertendo ouvindo a palavra de Estevão. E aí ele foi preso, foi perseguido, nós sabemos, acusado, mais do que, na verdade, preso, ele foi confrontado até nas ruas e foi acusado de pregar as mesmas coisas que o Galileu fazia. Cristo Jesus acusava contra a lei de Moisés e ensinava também a rebelião contra o templo. Ou seja, tudo que havia de mais sagrado na religiosidade, entre aspas, judaica e apregoada pelo Sinédrio, inúmeras vezes, quando Cristo Jesus aqui pregava, ele os acusava exatamente disso. O problema não era a lei. Jesus não veio revogar a lei, ele não descumpriu a lei de forma alguma. Em hipótese alguma, Jesus pensava em descumprir a lei, mas ele veio trazer vida para a lei. E aqueles homens, os líderes religiosos, eles não viviam o espírito da lei. Eles se utilizavam da lei para se beneficiarem, para explorarem as pessoas, para manipularem as pessoas. Esses homens, diante dos sinais, dos prodígios que aconteciam ali com o dia a dia, com o caminhar de Estevão, ainda assim se recusavam a se converterem. Então, eles entendiam, olhavam para as Escrituras, assim como aconteceu na prisão lá de Pedro e João, que um anjo depois foi lá soltar, né, que nós sabemos, mas teve essa situação e depois teve uma outra prisão, onde Gamaliel chegou ao ponto de dizer para as autoridades: soltem esse homem, porque existe um risco deles serem de Deus, estarem falando os desígnios de Deus. Então é melhor soltar ele agora do que acontecer uma revolução em toda Jerusalém e nós perdemos o controle. Então, eles soltaram, mas açoitaram antes disso, né? Essa perseguição agora culminou com essa mesma acusação sobre Estevão, e Estevão foi apedrejado. Mas Estevão não foi apedrejado pelo Sinédrio. Eles eram muito bons nisso, né? Em seguir e cumprir a religiosidade. Naquele dia e naquela localidade ali, o Sinédrio jamais poderia conduzir um processo de apedrejamento. Então, eles manipulavam as pessoas, ok? E as pessoas molhavam suas mãos com o sangue, né? Inocente. E assim foi com Estevão, que até os seus últimos instantes repetia, seguia, imitava. Cristão é exatamente isso, a origem da palavra, pequeno Cristo, é imitador de Cristo. Ele orou pelos seus algozes, tal qual o mestre na cruz. Os perdoou. E esse evento catapultou a perseguição, que era movida exatamente por quem? Ninguém menos do que Saulo, que mais tarde seria Paulo.
Então, com a perseguição religiosa dada em curso, e principalmente sobre os cristãos helenistas, agora Deus estava levantando homens, a exemplo de Filipe, que é o personagem que nós tocamos na última semana, e hoje continuaremos até concluirmos esse estudo neste dia, ok? Filipe era o segundo naquela lista dos 7, os diáconos. Com a perseguição levada a um extremo por Saulo, que estava presente no apedrejamento de Estevão, e que na palavra em Atos diz que ele consentiu, ele estava ali, inclusive quando os homens tiraram as vestes para apedrejar, porque o ritual também mandava fazer isso, as vestes foram colocadas aos pés de quem? De Saulo. Então, Saulo consentiu o apedrejamento. E a partir dali, começou um movimento muito maior de perseguição. E a gente vai ver alguns textos aqui. De forma que vários dos cristãos, e principalmente esses que não eram de origem judaica, e com exceção dos apóstolos, porque Jesus havia lhes dito que eles deveriam permanecer onde? Em Jerusalém, até que ele os mandasse sair. Com exceção dos apóstolos, vários cristãos com essa perseguição ferrenha passaram a fazer o quê? Sair de Jerusalém. Muitos podem olhar para esse cenário e dizer, o cruel Saulo, verdade, ele era cruel, ele era terrível, ele era sanguinário. O texto fala, e ele mesmo lá na frente se acusa e confessa, que ele invadia as casas sem dó nem piedade e arrastava homem e mulher. Mas ele fazia isso sendo conhecedor da palavra, crendo em Deus, tendo aprendido ali aos pés de Gamaliel. Então, de lei, ele era muito craque, ele também era de temor à lei, porque ele obedecia com rigor. Porém, o que acontece, meus queridos, minhas queridas, acontece hoje também. Muita gente olha para a Bíblia em alguns extratos, em alguns trechos. Ele negligenciava, por exemplo, Gênesis, quando fala lá, Deus a Abraão, estava escrito. Não é possível que Saulo não conhecesse o texto. Saulo conhecia todo o texto. Lá dizia que da descendência de Abraão, o que aconteceria? Você que está aí do outro lado, você vai saber, vai me responder. Que a salvação viria para as nações, para os povos. Não apenas ali em Gênesis, mas em outros textos. Saulo não ignorava isso, mas quantas vezes a gente fica detido naquilo que nos interessa? E o que interessava a Saulo naquele momento era crer aquilo que ele havia aprendido com seus líderes, com seus pais. E tudo que era fora daquela caixinha era maldição. Então ele estava perseguindo, olha, conscientemente. Esse é o detalhe. Quantas vezes cometemos barbaridades pegando trechos da palavra e julgando outras pessoas sem essa autoridade. Bom, Saulo dá cabo a isso, mas Deus está no controle de todas as coisas, e aí o Senhor usou dessa perseguição, nós vimos aqui, usou da ação do inimigo do povo de Deus, como quem usa um fantoche, assim como já aconteceu com tantos outros momentos na história. Faraó foi um dos casos, Nabucodonosor foi outro, e tantos outros inúmeros. Olha, se Deus faz até um animal falar, o que ele não faz com homens, não é verdade? Então, por mais que o inimigo pense que tem alguma ação, algum poder, ele não é e não tem jamais, em momento algum, poder contra Deus. A guerra dele é contra nós, perseguir a nós.
e em especial os que são os salvos. Então a gente viu aí que Saulo foi usado exatamente para catapultar o avanço, a fase 2, já indo aí para... Lá na frente, a gente vai estudar ao longo de Atos, a terceira etapa, mas agora a segunda etapa de um plano que vai ficando claro que é um plano missionário, de salvação das nações. Ou seja, o evangelho iria além de Jerusalém. Notem, como em tantas outras vezes aconteceu e acontece hoje ainda para boa parte do povo originalmente eleito, os judeus, de onde viria o Messias. Nós já conhecemos a história. Por mais que as Escrituras apontassem, por mais que o Senhor estivesse os chamando, fazendo tudo para chamar a atenção deles, eles recusaram, eles rejeitaram o Evangelho de Cristo Jesus. Então Deus tira agora esse Evangelho, porque Ele também nos ensina que a gente não deve ficar dando pérolas a porcos, não é verdade? Ele nos ensina que quando o Evangelho fosse pregado em alguma terra, e lá o povo fosse contrário e rejeitasse, que aqueles que levavam as palavras, inclusive, tirassem a poeira das sandálias na saída daquela cidade. Deus bota na segunda etapa agora do plano, o avanço, tá? Além de Jerusalém. Jerusalém estava aquela loucura, muita gente erradamente fica achando que os apóstolos foram covardes, não, de maneira alguma, longe disso, porque permanecer em Jerusalém com o sinédrio ali no cafungó o tempo todo, com bafo, cheiro de sangue, não era nem um pouco confortável. E eles permaneceram em Jerusalém, cumprindo a ordem, a direção de Deus. Mas Filipe, como outros, saíram de Jerusalém para pregar. E aí a gente viu, Filipão, tem o nome lá do nosso querido sobrinho, né? Filipe saiu de Jerusalém, vai até Sebaste, na Samaria. Depois o Espírito leva para o sul. Daqui, depois ele segue para Azoto, até se estabelecer por fim em Cesareia. Cesareia Marítima, como a história também indica. A gente vai olhar isso aí com mais carinho. Mas Filipe, vimos aqui que é um evangelista, era aquele que era também um diácono. Não é o Filipe que muita gente confunde com o Filipe, um dos 12, não. Ele não é um dos apóstolos, tá? Até porque, primeiro, se ele o fosse, ele estaria desobedecendo o Senhor, porque não era para os apóstolos saírem ali naquele momento. E segundo, que a Bíblia mostra muito claramente que são pessoas distintas, né? Histórias distintas. Pois bem, aqui eu trouxe uma foto, até compartilhei no grupo do WhatsApp da igreja. Acho que é legal a gente ver também essa coisa da arqueologia, que a Bíblia não precisa, a Bíblia não tem um propósito de ser livro de história, né? E numa era que se fala ainda mais de ciência, tudo é ciência, né? E o Brasil também agora virou o país da ciência, né? A arqueologia só está comprovando tudo que está ali na Bíblia. A gente já vê inúmeras descobertas mostrando que o que foi narrado ali, os lugares, os costumes, tudo está sendo encontrado, tá? Mas isso é um detalhe. E aqui a gente tem uma foto de um aqueduto ali em Cesareia. Isso aqui é exatamente daquela época ali da igreja primitiva, né? De 30 a 63 depois de Cristo. E era uma cidade que prosperou. Isso aqui é a estrutura. Olhem vocês. Tem gente que olha os achados, né, daqui da América Latina, também da América Latina como um todo, mas também a América do Sul aqui,
encontram lá estruturas antigas, arcaicas, e querem uns dizerem que aqui existiam civilizações mais avançadas do que as civilizações de outros lugares do mundo. Outros querem dizer que não, que eram civilizações alienígenas que vieram para cá. Enfim, olha aí, ó. Olha isso aqui, se isso aqui não é tecnologia da época, né? E a cidade ali, que tem uma relevância na história aí de Atos, era uma cidade marítima, foi onde Filipe se estabeleceu. E lá continuou pregando o evangelho avançou, a igreja avançou. Então a igreja vai, inclusive, trazendo progresso. Isso é interessante a gente chamar a atenção. Mas aqui o objetivo era mostrar uma foto, tá, de um local que é narrado e que mostra aí também a veracidade do local mencionado, né, nas escrituras. Se isso tivesse sido manipulação da época que foi escrito, a gente viu que quem escreveu foi quem? Livro de Atos. Lucas, né? A maioria dos estudiosos entende que quem escreveu foi Lucas. E Lucas vivia aquela época e conhecia o contexto, conhecia aquilo que envolvia o seu dia a dia. Pois bem, nós vimos que mesmo com a ação fatídica lá do assassinato, do apedrejamento de Estevão, a igreja, agora através dos discípulos, avançou com a pregação, a propagação do evangelho. Nós vimos os bastidores, que era todo esse contexto que a gente tem feito, de mostrando a perseguição, mostrando que Israel havia entendido a palavra, havia até achado alguma razão na palavra, mas escolheu o quê? Rejeitar. Muita gente, ainda hoje, assim é. Talvez você conheça gente na sua família, na sua vizinhança, lá no seu trabalho, gente que até é amigo do evangelho. Na hora do sufoco, como se fala no popular, né? Na hora do perrengue, aqui se fala assim no Rio de Janeiro. Na hora do perrengue, eles vêm pedir oração para quem? Para você que é cristão. Porque eles sabem, assim como aconteceu no passado, outros povos olhavam para Israel e enxergavam a ação do Deus de Israel na vida dos israelitas. Mas muita gente não sai da circunstância, da situação de ser amigo. Não basta ser amigo. Se quiser salvação, só há um caminho. E Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nenhum outro na história da humanidade fez essa afirmação e jamais terá autoridade para fazer. Porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então existiam esses bastidores, existia aquele movimento, homens que achavam que estavam seguindo a lei mosaica e, portanto, guardando aquilo que era de Deus, que era parcialmente verdadeiro. A gente sabe que a lei mosaica jamais foi revogada pelo Senhor, mas o Senhor queria dar sentido àquela lei. Com a graça de Deus e com a direção do Espírito Santo, nós podemos fazer conforme os ensinamentos, senão jamais faremos. Pois bem, vimos também que onde Filipe inicia era uma região segregada. Vimos por que era segregada. Vimos que Samaria, na época do exílio assírio, não havia sido levada para o cativeiro juntamente com os demais judeus. Então eles tinham a mesma religião, eles eram irmãos de raça, ou seja, de sangue, dos judeus de Jerusalém, de outras regiões, porém eles haviam ficado, e olha você, às vezes você fica reclamando que você está em casa preso aí, na quarentena, né? Por que Deus me deixou aqui? Por que Deus me botou aqui?
Mas os judeus que foram para o cativeiro lá na Síria, Deus moveu os homens dos povos inimigos para levá-los e foram usados por Deus também para que fosse um tempo de cuidado daquele povo, de resgate, de reavivamento. Os da Samaria que não foram para o exílio, permaneceram, o que é que eles fizeram? Se misturaram com outros povos pagãos, outras culturas, outras religiões. E, portanto, até Jesus, quando aqui esteve, ele não andava no meio dos samaritanos. Não que ele não levasse o evangelho para quem era samaritano. Ele assim fez com a mulher, vocês conhecem a passagem no evangelho. Mas ele não comungava com a cultura samaritana. E ele orientava também os discípulos, até chegar a hora certa, e a hora certa é exatamente essa aqui, olha. Quando Jesus já havia subido ao Pai, já havia enviado o Espírito Santo, chegou com o Pentecostes em Jerusalém, o poder foi derramado sobre os cristãos, os apóstolos, os discípulos, e agora, na hora certa, Filipe, um homem simples, como nós, como você aí que está no seu sofá agora, ou você que de repente está ouvindo o culto, está lavando a louça. Gente, agora é a hora de sentar e ouvir a palavra, amém? Foco na palavra. É muito fácil a gente se distrair, principalmente nessa época de quarentena. Eu sei porque isso a gente fala o tempo todo lá em casa. Filipe vai pregar a uma região discriminada. Filipe tinha tudo para não falar com os samaritanos, porque ele era de origem judaica. Porém, como eu disse a vocês, tal qual Estevão, Filipe era o quê? Helenista. Então, olha como é que Deus age, né? Ele levanta pessoas certas para levarem a palavra e não enfrentarem aquela barreira que talvez, se já fosse Saulo ali convertido, não precisa nem falar em Saulo, mas se fosse Pedro ali, primeiro que Pedro teria uma barreira, inclusive psicológica, tremenda, de ir para lá, para Samaria, para falar publicamente. Porque Samaria era rejeitada por Jerusalém. E Samaria também rejeitava Jerusalém. Tanto que vimos aqui que no encontro da mulher samaritana com Jesus, ela ficava ali meio que contestando Jesus, não é verdade? Então Jesus foi encontrá-la num horário, num local, onde não haveria multidão para ficar vendo, para ficar ali questionando, julgando. Jesus não fez isso para se preservar, não. Jesus não estava preocupado com a sua imagem. Ele estava preocupado com a imagem da mulher. Ele havia ido a Samaria falar com uma mulher samaritana. E se essa mulher fosse vista falando com um homem, primeiro, que na cultura da época, ficar sozinha falando com um homem era algo absurdo. Já seria fatalmente chamada de, no mínimo, de oferecida. E ainda mais com um judeu. Então, o Senhor controla a história. Ele tem o plano todo sob controle. O inimigo já está vencido. Mas para que nós tomemos posse disso, precisamos seguir a Cristo Jesus. Simples assim. Então nós vimos a aplicação que foi feita com a sociedade de hoje, né? Que algumas situações a igreja peca, a igreja nos dias atuais, exatamente por não olhar para aqueles que são os segregados, segundo o padrão da sociedade. Então a gente viu aqui que isso precisa ser refletido por você, por mim. Nós somos a igreja nos dias de hoje. Então, hoje a gente vai se deter um pouquinho mais sobre os eventos que aconteceram ali com Filipe, quando ele esteve agora em Samaria, depois ele desce para ter um encontro com o eunuco, tá? E na sequência ele vai para Azoto e se estabelece logo a seguir em Cesareia Marítima. Pois bem, eu preciso que você tenha a sua Bíblia aberta, eu espero que você tenha lido, amém, irmão? Posso ouvir um amém aí na rede durante a semana, porque é difícil a gente ler tudo aqui, a gente já tem falado a esse respeito. Mas Atos 8,
Agora a gente vai ler do verso 9 ao verso 13. Havia naquela cidade um homem chamado Simão que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Anote as palavras, admirado. Grife. Dizia ser alguém muito importante. E todos lhe davam o quê? Ouvidos. Do menor ao maior dizendo. Esse do menor ao maior não é estatura não, tá? Isso também. Mas é a importância na sociedade. Igual hoje. Quantos especialistas surgem fazendo as mágicas modernas, as feitiçarias modernas, né? E a sociedade toda segue e ouve aquilo como se fosse verdade absoluta. E ele dizia: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. O grande poder se atribui normalmente exatamente à magia, a crenças pagãs. Deus jamais ficou se referindo e usando palavras como essa. Eu sou o grande poder. Deus nunca falou. Quando Moisés lá, que tinha sido mandado falar para Faraó, que ele tinha ido porque Deus queria libertar o povo, e não estava pedindo para Faraó, ele estava comunicando, é diferente. Aí Moisés, mas eu não sei nem falar direito, está com medo, né? Acho que talvez contigo e comigo não seria diferente hoje, né? Mas o que que Deus dizia para Moisés falar quando Moisés pergunta? O que eu vou dizer? Quem me enviou? Eu sou. Acabou. Não tem, eu sou. Deus é Deus. Ele não precisa ficar se justificando que ele é grande poder, etc e tal. Mas a mentira sozinha ela não se sustenta, ela precisa ganhar algum ar de verdade. E por isso que eles diziam que ele era o poder de Deus. Olha que coisa. O diabo, para querer governar e reinar e dominar as pessoas, ele precisa se apresentar como Deus. Interessante, né? Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, Filipe evangelizava a respeito do quê, meu querido, minha querida? Do grande poder? Não. Do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Iam sendo batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão, anota isso, o mago, ou Simon Magus, ou talvez na época contemporânea ele teria um nome aqui para você que é da minha época, que via televisão e tinha um cara que era ilusionista famoso, talvez seria. Vendo Filipe falando, o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. A palavra diz que ele acompanhava, ele não seguia. Tem uma diferença, né? Anote isso. Então, até quem exercia algum poder místico ali na Samaria ficou interessado, porque a palavra diz que ninguém pode resistir ao Espírito Santo. O Sinédrio não resistiu, mas Deus não obriga ninguém a abraçar a fé. O Sinédrio rejeitou. E agora ali em Samaria, onde Filipe passava, havia alegria. Havia alegria, pessoas eram salvas, se convertiam, eram batizadas, outros tantos eram curados, coxos voltavam a andar, cegos a enxergar, surdos a ouvir, não pelo grande poder, mas pelo poder do Espírito Santo que enchia aqueles homens. E isso atraía atenção.
Mas em Samaria, a perseguição não foi ali a princípio tal qual aconteceu em Jerusalém. Mas existia o contra-ataque do inimigo também, porque Simão, para quem gosta de filme de suspense, ele era infiltrado, né? Isso fica mais claro adiante. Bom, aquele homem que era cheio da graça e do Espírito Santo de Deus. Filipe sozinho não fazia nada, ele não podia fazer nada. Ele era um discípulo comum como qualquer um de nós. Imaginemos aqui se ele tivesse ali ficado conjecturando, quando o Espírito Santo mandou ele sair de Jerusalém. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Foi, obedeceu. Então a gente aplicou aqui com a seguinte proposta: quando Deus fala, por mais estranho que pareça, nós devemos obedecer sem questionar. Simples assim. Olha, Deus tem o controle de todas as coisas. Amém? O pau estava quebrando ali em Jerusalém. Os cristãos estavam sendo perseguidos, massacrados. Mas o Senhor estava controlando todas as coisas. E a perseguição, é bom a gente ler aqui para ficar muito clara. Está em Atos, está em outros textos onde Paulo também fala. Paulo agora convertido em Cristo Jesus, mas na ocasião não. Se você olhar no próprio livro de Atos, capítulo 8, no verso 1, mostra que naquele dia teve início uma grande perseguição contra quem? A igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Então, exceto os apóstolos, os demais saíram, né, de Jerusalém e passaram a levar o evangelho adiante. Vou ler aqui alguns textos que mostram Saulo perseguidor. Atos 8, verso 3, está aí no texto que a gente está lendo, né? Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres. Encerrava-os no cárcere. Olha agora, 1 Coríntios 15, verso 9. 1 Coríntios 15, vou olhar no aplicativo que é mais rápido aqui. Estou aqui na versão King James atualizada. Pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Saulo, convertido agora em Paulo, tinha a perfeita consciência do mal que ele havia feito. Ele não deixava de confessar isso diante da igreja. Vamos ler agora Gálatas 1, 13. Essa versão King James atualizada é boa também com a tradução para o português. Se você tiver o aplicativo, fica aí a dica. Gosto de usar a Nova Almeida atualizada, a King James atualizada também é boa. Existem várias outras, mas procure comparar para você ter, às vezes, um entendimento melhor com uma palavra do que outra, né? Até em função de vocabulário. Cada um vem de um lugar do Brasil, ou mesmo do Rio de Janeiro, e a gente não usa todas as palavras diariamente. Bom, diz assim, 13 de Gálatas 1, Paulo dizendo: pois já ouvistes como fora o meu procedimento no judaísmo. O que é que Paulo confessa? Quando ele estava no judaísmo. Como persegui violentamente a igreja de Deus, procurando destruí-la.
E no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados. Às vezes estamos presos à lei, não a examinamos profundamente com a direção do Espírito Santo. Como eu disse anteriormente, separamos trechos que nos são convenientes e cometemos verdadeiras aberrações. Ele zelava, ele guardava, mas olha o que é que ele fez, ele mesmo disse no verso 13: como perseguir violentamente a igreja de Deus. Você tem outros textos que você pode conferir, não vamos ler todos aqui. Filipenses 3,6, 1 Timóteo 1,13, Atos. Sim, vamos ver Atos agora 9:1, só o primeiro versículo, porque semana que vem a gente vai ler exatamente sobre Paulo, né? Mas Saulo, logo em 9, verso 1 de Atos, diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Deve ter visto algum momento na sua vida aí filmes como O Exterminador do Futuro. Vocês vão agora saber qual é a minha idade só dos filmes que eu vou citando. Mas qualquer filme aí de Rambo, qualquer filme mais moderno aí, de CSI, de série, seja o que você estiver lembrando aí agora. Pensa naquela figura do matador. Até Tropa de Elite serve para a gente entender isso. Saulo tinha acabado de matar a gente, ele não botava a mão diretamente, mas ele era pior, ele orientava os outros para fazerem. Assim como é feito nos dias de hoje, por vários líderes, inclusive, né? Ele matava e ia se reportar ao Sinédrio. Saulo, respirando ainda ameaças e morte. Saulo tinha cheiro de morte. Quando nós estamos longe de Deus, temos cheiro de morte. Simples assim. E ele dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu o quê? Cartas para as sinagogas de Damasco. Ele estava com um projeto grandioso agora. Ele ia para Damasco, como diz no português claramente aqui, para passar o sarrafo nos cristãos lá de Damasco. Ele achava que ele era senhor do plano, mas Deus era o senhor do plano da salvação, o plano maior. Mas Saulo a gente vai falar semana que vem. Mas para mostrar para você que por mais que possa parecer estranho, a circunstância toda adversa, né? O cenário ali, você não vê saída, lembre-se que Deus está no controle de todas as coisas. Deus permitiu que aquela perseguição empenhada por Saulo, que não era um centurião romano, notem que como Deus é o Senhor da história, é interessante, né? Quem estava perseguindo por enquanto ali, com ênfase fisicamente, eram os judeus, eram os religiosos, eles até usavam e manipulavam o poder bélico romano para isso, mas a autoridade religiosa era quem decidia e manipulava. Deus tinha um controle inclusive de Roma. Os apóstolos não sofreram diretamente por decisão própria, os romanos, até Jesus. Jesus não foi condenado por Pilatos. Pilatos foi omisso, e omissão é parte, é verdade, do pecado. Mas quem o acusou? Quem manipulou a circunstância? Quem subornou pessoas para que fosse lá pedir a liberdade de Barrabás em detrimento de Jesus? Olha aí, como muitas vezes, palavras bonitas, pregadas em religiões. Jesus não veio falar de religião. Palavras bonitas podem levar as pessoas para longe de Deus, e pior, além de irem longe de Deus, terem sangue nas mãos e levarem outros para longe de Deus. Notem, por mais que a adversidade esteja posta, se Deus mandou fazer,
igreja, continua se reunindo virtualmente, prega, se tiver 20 visualizações, não interessa, Deus vai usar. Amém? Então, persevere na sua casa, fale com seus queridos familiares, com seus amigos, com seus vizinhos. Palavras boas, leva a palavra de salvação, grava um texto. O simples leitura com a sua voz faz uma diferença enorme. Ouvimos a irmã Regina, se eu não me engano, dizendo que tem feito isso. Muito bom, porque quantas vezes as pessoas estão tão cercadas e tão temerosas que elas não têm força nem para pegar uma Bíblia e abrir. E aí ela clica até por curiosidade num áudio que chegou no WhatsApp ou no Messenger, e ela ouve aquela palavra vai penetrando, vai como espada, fazendo a divisão, trazendo convencimento. Inúmeros testemunhos temos ouvido aí nessa época de pessoas se rendendo a Jesus. Assim, Deus falou, colocou no coração, não fica questionando não. O que eu vou escrever no post? Pergunta a Deus, escreve. De repente ele vai falar, não precisa escrever nada, só manda o texto, acabou. De repente ele vai falar, não, bota um emoji. Deus mandou, pá. Sempre assim. Agora vamos ler 27 a 29. Filipão ousou acreditar no final da primeira sequência ali de Samaria. O texto diz que muitos milagres, sinais foram praticados, a gente leu, né? Até o 13. Do 14 em diante, a igreja havia mandado Pedro e João irem até Samaria, porque essa história chegou lá em Jerusalém, dos sinais, dos prodígios, das maravilhas acontecendo. E Deus, o Espírito Santo, mandou Pedro e João irem lá. Notem que eles saíram de Jerusalém, porque Deus mandou, e foram para Samaria, onde havia pessoas salvas, batizadas, mas a autoridade do selo da promessa, o Espírito Santo ainda não estava em Samaria. Então, por isso, Pedro e João saíram de Jerusalém, foram até Samaria, quando, impondo as mãos sobre os que foram batizados por Filipe, agora o selo da promessa chegava ali naquelas pessoas. Então, o Espírito Santo, a autoridade jamais era questionada, a autoridade estava sobre os 12. Isso explica o porquê desses momentos separados. E hoje é certo, assim aprendemos porque acontece em Atos 10, a gente vai ver depois, em vários outros momentos, quando o simples falar, por isso que eu falei para vocês, postem, cantem, mandem, liga, diga oi, Deus te abençoe. A palavra liberta. Lá em Atos 10 fala que com a pregação pessoas se convertiam. Sim. E recebiam o Espírito Santo. Então não é necessário eventos separados, inclusive polêmicas a esse respeito, mas isso não cabe ao homem. É Deus e pronto. C'est fini. O final da primeira sequência mostra que as aldeias samaritanas, na volta de Pedro e João, de Samaria, cheios do Espírito Santo e sem nenhum preconceito, porque Deus também queria trabalhar no coração deles. Eles voltaram visitando várias aldeias, olha, 25. Eles, porém, tendo dado seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém
e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Ora, para quem abominava samaritano, agora estava voltando evangelizando. Um simples obedecer de Filipe, olha o tanto de coisa que causou boa. Então obedeça. Você não sabe o que vai acontecer, mas obedeça, coisa boa acontecerá. E aí, no final dessa primeira janela, que vai dizendo aí que havia alegria. Onde está a sua alegria? Havia alegria. E aquela cidade era o barulho, como lá na juventude a gente tem visto nos estudos, né? Existia um barulho, isso começou em Jerusalém, esse barulho agora chegava em Samaria e ia espalhar, ia chegar até agora aqui em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Amém? O Espírito vem e faz algo grandioso com Filipe. Filipe estava ali feliz, alegre, mas sempre obediente, pronto a receber ordens. Parafraseando, né, na linguagem cinematográfica, missão dada, missão cumprida, que também buscou isso aí lá das escolas militares. De repente, verso 27 a 29, eu já vou ler aqui, a partir do 26, tá? Para contextualizar. Filipe talvez não soubesse o que ia fazer, mas ele estava aguardando como um bom soldado a ordem do general. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul. No caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Lembra do mapinha que a gente viu lá atrás? Gaza, onde hoje aí há muita disputa, né? Este se acha deserto. Filipe levantou-se e foi. Calma aí, primeiro, ele podia ter questionado, um anjo, né? Como assim, anjo? Quem é você? A que vem? Não tinha tempo para isso, não. Tinha tempo para isso, não. O anjo está falando aqui que acabou o tempo. O anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul. E diz que ele fez o que? Levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o quê? O profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Olha aí o senso da oportunidade, né? Ele ouviu o cara lendo Isaías, correu e foi. O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? Convidou Filipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta. Eu vou ler porque é importante. Foi levado como ovelha ao matadouro e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Está citando ali, né, Isaías 53, depois é bom você ler 2, pega a sequência, né, 52, 53, se possível, mais uns 2 para trás, 2 para frente, para você entender a revelação de Deus ali para o profeta Isaías, e fica muito claro aqui para você agora, que já conhece a Cristo Jesus, mas talvez você que não conheça, esteja na mesma situação do eunuco. Vamos lá primeiro lembrar e conhecer quem é o eunuco? O eunuco, ele era o superintendente da tesouraria da rainha de Candace, a rainha dos etíopes. Mais uma vez acontece na história, né? É interessante. Deus levantando rainhas lá da África para vir, para conhecer, para ouvir a palavra de Deus. Olha como Deus é muito bom, não é verdade? Filipe, numa hora estava ali em Samaria, de repente ele havia sido trasladado para onde? Para Gaza. Vocês viram o mapa.
Se vocês viram o mapa e leram, talvez na leitura passe batido, mas não era possível, humanamente falando, um homem caminhar quilômetros e quilômetros, e não eram poucos, lá da Samaria até a Gaza. Acho que vale a pena olhar o mapa de novo aqui, porque talvez alguém cochilou na hora. Olha para isso. Depois joga no Google aí para você ver a distância e vê quanto tempo levaria de carro, de bicicleta, patinete elétrico, ônibus. Olha aí. De repente, Filipe foi levado para um deserto. Ele podia ter parado, chorado, mas o que eu estou fazendo aqui nesse deserto? Eu estou sendo tirado de um lugar cheio de alegria, tanta gente para ser salva. Mas ele obedeceu. E lá chegando, ele ouviu um texto. Essa passagem era caminho, mas não era um caminho onde havia muita gente passando, gente. Era a volta de Jerusalém. O eunuco, ele já seguia a tradição, a religião judaica, ele era convertido ao judaísmo, ok? E estava voltando, que ele havia ido cumprir um rito religioso, mas algo tremendo havia acontecido naqueles dias em Jerusalém, que estava trazendo inquietação ao coração dele. Quantas pessoas conhecem a Bíblia, até leem, mas não entendem? Deus levou exatamente Filipe para encontrar com o cara do caixa forte da rainha. Olha, às vezes você fica questionando, é impossível o presidente do Banco Central se converter, é impossível o cientista tal se converter. Nada é impossível para Deus. Basta um coração arrependido e confesso. Esse homem estava lendo as Escrituras e tentando entender. E aí Deus leva alguém para falar para ele, olha que coisa majestosa. Filipe, então, ouvindo a leitura, se apresenta e vai explicar o que é isso. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Ele achava que Isaías estava falando de Isaías, o homem. Isaías estava apontando para Jesus Cristo. Então Filipe explicou. E começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. E aí ele passa a dizer que Jesus era esse que foi enviado como ovelha nas mãos de tosquiador, não tinha pecado algum, foi ali sacrificado em favor de muitos, como Isaías descreveu. O impacto foi tremendo e foi tamanho que o eunuco creu. E aí, fazer um parênteses aqui, já estou concluindo, prometo, em 4 minutinhos. Obrigado. Deus é Senhor da história, Ele controla tudo. Se havia um eunuco etíope, amando de uma rainha etíope, vindo da África, porque Etiópia é na África. Olha aí que o que foi semeado lá atrás, também através de Salomão, quando teve o contato com a rainha de Sabá, você deve lembrar do nome, como a palavra tem poder para transformar. Na época, muita gente poderia duvidar, mas a palavra foi para a África. Tanto é verdade que havia descendentes, ok? Da tribo, né, da raiz de Davi, que agora, mais uma vez a gente constata aqui com o eunuco, com a sua rainha, fechando esse parênteses, mas que agora, tal qual Jerusalém, precisava conhecer a verdade que o Messias prometido havia chegado, o reino de Deus estava ali. Ao contrário das autoridades do Sinédrio e dos religiosos, de boa parte dos judeus, eles receberam, olha o plano de Deus, tirou Filipe lá da Samaria. Primeiro tinha tirado de Jerusalém, foi para Samaria.
Samaria não tinha mais nenhuma rivalidade, nenhuma acepção. E a igreja estava sendo fundamentada, não poderia ter divisão desde a sua origem. E agora, no deserto, numa estrada não tinha ninguém, só tinha um etíope. Tanto é que era um homem cheio da grana, não precisava de carro blindado, imagina carruagem blindada, um monte de soldado para proteger. Não, ele estava ali, tanto é verdade que ele não estava sob grande proteção, e na época existia o costume de ler a palavra em voz alta. O cara está lá na carruagem deitado, que ele era o tesoureiro mor, né? Lendo Isaías. Aí de repente chega um cara, e aí, beleza, tranquilo? Estou vendo que você está lendo aí Isaías, você entende? Estou indo para o outro lado, né? Você entende? Se ele chegou do lado que não tinha proteção alguma. 1, 2. Tanto era de Deus o evento que o eunuco não ficou parando e tomou um susto. De onde você veio? Para onde você vai? Não tem nada disso. Quando Deus controla a situação, as coisas se encaixam e acontecem. E aí ele ouviu o texto e ali ele explicou. E o eunuco imediatamente, conforme o texto diz, se converte a Cristo Jesus. Vou encerrar lendo a partir do verso 34. Então o eunuco disse a Filipe: bebendo a água aqui, porque vai falar de água também. Então Filipe explicou, logo no verso seguinte, para a gente não ler de novo o anterior. E começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Estava no deserto. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Para ser batizado, basta crer de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pronto. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Olha aí agora a explicação, que tinha acontecido antes, aconteceu de novo. Quando o cara saiu da água, quando ele abriu os olhos, cadê o homem? O eunuco não ouviu mais, e este foi seguindo o seu caminho. Notem que quando há Espírito Santo, as pessoas são cheias de quê? Quando seguindo o seu caminho, cheio de alegria. E aí encerra o episódio de Filipe, dizendo que mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, conforme eu mostrei no mapa, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. O evangelho cresceu tanto, a igreja cresceu tanto, depois a gente vai ver, que atingiu Roma por completo. Atingiu, inclusive ali, Roma era o principal poder humano da época. E não há fronteiras para Deus, não há barreiras, não há obstáculos. Os obstáculos somos nós. Se nós nos colocarmos de maneira obediente e guardarmos a palavra, orando como os apóstolos e discípulos faziam, jejuando e obedecendo, tudo mais ele faz. Porque vimos no final aqui da passagem de Filipe por Samaria, quando ele saiu e batizou as pessoas, e as pessoas se converteram, foram curadas, a cidade ficou cheia de alegria. E agora o eunuco, que era etíope, quando foi batizado, ele ficou cheio de alegria. E essa alegria chegou na África. Amém? Então, que nós possamos ser canais nas mãos do nosso Deus. Te convido a orar agora comigo, que você possa ter sido edificado, abençoado, mas não apenas guarde isso. Use esses ensinamentos do Senhor para abençoar vidas. Talvez Ele queira agora aí falar no seu coração para fazer algo. Se Ele assim fizer, não resista. Não podemos resistir ao Espírito Santo. E se nós não resistirmos, seremos cheios de graça e do próprio Espírito em nossas vidas. Oremos. Pai querido, Pai amado, obrigado por mais um dia. O Senhor é muito bom.
cenário, não há adversidade, tamanhos que possam impedir o teu agir, o teu poder sobre a vida daqueles que amam ao Senhor e que o Senhor os ama. Mas, ó Pai, perdoa a tua igreja nos dias de hoje. Que tem por tanto tempo, tantos anos negligenciado esse simplesmente obedecer. Muitas pessoas estão como esse eunuco, talvez até conhecem o nome de Jesus, tenham ouvido falar, tenham ganho alguma Bíblia, está guardada lá, guardada em alguma gaveta, em algum lugar. Mas, Pai, como entenderão se não há quem explique? O Senhor mandou o anjo para Filipe. O Senhor não mandou o anjo para ir lá falar com o eunuco. Poderia ter feito, mas o Senhor mandou um servo do Senhor. Então que possamos agora, humildemente, confessar os nossos pecados, porque não temos obedecido, e que possamos agora, Pai, fazer exatamente isso, mesmo com o cenário adverso, mesmo quando a perseguição for maior, que no Brasil não é como em outros lugares do mundo, nós sabemos disso, onde até vidas como a vida do próprio Estevão foi tirada, onde há vidas que são tiradas, mas, Pai, que não esperemos as coisas se tornarem mais graves. Que agora, em nome de Jesus, o Seu Santo Espírito nos encha, nos esvazie de nós mesmos e nos impulsione, ó Deus, que mesmo quando a perseguição aumentar, e ela virá, nós sabemos, o Senhor Jesus ensinou, que já estejamos prontos, que não haja mais nenhum questionamento entre nós. Filipe estava pronto, ele era um homem simples, comum, ele não era um dos 12, que também, antes de serem treinados pelo Senhor, eram homens comuns, coletores de impostos, pessoas de origem mais humilde, pescadores. Mas, Pai, que derramados diante do Senhor foram usados para a Tua honra e Tua glória. Por isso, ó Deus, que o Senhor venha agora consolidar esse ensinamento em nossas mentes, nossos corações. Que prossigamos na etapa que o Senhor tem colocado logo adiante ali desses estudos, em cumprirmos o Teu querer, em sermos constrangidos pelo Teu Santo Espírito, para que, Pai, se verdadeiramente andarmos segundo o Senhor nos ensina, estaremos cheios da Sua graça, cheios do Seu Espírito. E ainda que pessoas decidam não escolherem o lado de Cristo Jesus, mas que ao olharem para nós, que saibam quem nós somos, porque nós somos um. Um em Cristo Jesus, um no Pai que está em Cristo, um em Cristo, um no Pai e um no Espírito que em nós habita. Se nós oramos com perdão dos nossos pecados, que o Senhor agora abençoe logo a seguir o culto. E muito obrigado por esse momento e esse dia tão especial que o Senhor colocou em nossas vidas. Se nós abençoamos aqueles que estão nos seus lares também, que as vidas sejam impactadas com o poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Deus te abençoe, um abraço, tchau, tchau.